Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre 10.000 Céus sobre Você, da Claudia Gray, que é o segundo livro da trilogia Fairy Bird. Então, após o final do primeiro livro, os protagonistas tentam seguir com a vida deles, enquanto a tríade segue tentando convencer a Marguerite a trabalhar para eles. O Theo, ele tá enfrentando vários problemas por ele ter sido usado pelo outro Theo por 3 meses, mas também pelos efeitos colaterais nocivos da droga que esse Theo do Triadiverso injetava diariamente para não perder as memórias e para não ter que ficar usando os lembretes do Firebird, que são muito dolorosos. Porém, um dia ele fica realmente muito mal, ele vai parar no hospital, que é quando eles percebem realmente o quão grave é a situação dele e os efeitos que ficou disso. Devido a isso, o Paul decide ir até o universo da Tríade, que começou tudo isso em busca de uma cura, e ele promete que ele vai voltar em 24 horas. Só que quando ele não volta, Marguerite acaba indo atrás dele até um universo que não evoluiu muito e parece muito com a Idade Média, e encontra ele. Só que o lembrete do Firebird, que deveria trazer a consciência dele de volta, não funciona, e logo depois ela é encontrada pelo Conley, que explica o que aconteceu. Já que ela estava se recusando a trabalhar com eles e ele tinha avisado que não era para eles viajarem até a dimensão dele, mas o Paul foi mesmo assim, ele fragmentou a alma do Paul em 4 partes. Então a Marguerite precisa ir até outras 2 dimensões, destruir a pesquisa do Firebird nessas 2, porque eles estão quase conseguindo criar o próprio Firebird, consequentemente pegar 2 fragmentos da alma do Paul e voltar para o Conley verificar se ela realmente destruiu a pesquisa, fez tudo que ele pediu, para então ele liberar as coordenadas de onde está o quarto fragmento e receber ainda o tratamento do Theo, o que faz com que ela acabe aceitando, apesar de ela não concordar com nada disso, porque ela não tem outra forma de salvar nem o Theo e nem o Paul. Então, os pais dela não concordam com isso, obviamente, dizendo que eles vão conseguir dar um jeito e tal, que eles vão acabar descobrindo. Então a Marguerite e o Theo partem para a primeira dimensão, onde eles devem destruir o projeto do Firebird, que se trata de um mundo que está em guerra, onde todos eles são militares, e eles precisam do Firebird para tentar acabar com a guerra. A Marguerite tenta enganar o Paul, mas ele percebe que ela está usando um Firebird, toma ele dela. Então ela e o Theo acabam precisando repensar em um plano que vai ajudar ambas as partes. Eles vão destruir apenas o backup do projeto. O Theo vai ajudar o Paul com tudo que falta para que eles possam construir o próprio Firebird deles. E, em troca, ele vai devolver o da Marguerite. Assim ela tem uma simulação, já que ela destruiu o backup para comprovar o que o Conley pediu, mas ela não traiu a família dela e permitiu que essa outra dimensão tivesse esse conhecimento, que provavelmente vai acabar com a guerra deles, já que não pode ser boa coisa o Conley querer se livrar de todos os outros que estão avançando no projeto, né? No universo seguinte, as coisas são quase iguais ao dela, porém o Conley, ele é noivo da irmã da Marguerite, a Josephine, e por algum motivo ele não quer viajar até lá. Ela manda uma mensagem para falar com o Paul dessa dimensão, só que nesse lugar ele não é um cientista, mas ele é um bandido mafioso, assim como o pai dele, o que explica o fato de ele não ter contato com a família, não se relacionar com a família dele. E ela acaba sendo sequestrada porque eles pensam que ela tem um motivo, está atrás dele por causa de algum rival e tal. O Theo consegue destruir a pesquisa dos pais dela, rastrear o Firebird até ela e chamar a polícia. E eles conseguem escapar, só que o Paul segue eles e quando a Marguerite pega o terceiro fragmento da alma dele, ele atira nos joelhos do Theo, o que faz com que a Meg meio que repense tudo o que aconteceu, faz ela mandar o Theo ir buscar a cura e o último fragmento do Conley, enquanto ela foge para o universo russo, onde ela se apaixonou pelo Tenente Markov e ele morreu porque assim não tem Paul nesse universo. Só que chegando lá, ela vê que a duquesa Marguerita, que é a versão dela daquele universo, está em Paris, grávida e fazendo um tratamento psiquiátrico porque ela se lembra de tudo que aconteceu enquanto o corpo dela foi controlado pela Marguerite do outro mundo. E o Theo vai atrás dela ao invés de ir falar com o Conley.
Tudo isso faz ela refletir muito sobre o Theo, sobre o Paul, mas o bebê meio que faz ela perceber que, apesar de tudo, ela se apaixonou pelo próprio Paul. Eles estão, sim, destinados, eles se encontram em muitas vidas, mas ela se apaixonou pelo Paul dela. Então, não importa as semelhanças ou diferenças que ela encontre nele no multiverso. Então, ela deixa uma carta para a duquesa explicando tudo o que aconteceu, pedindo desculpas, falando um pouco sobre si mesma e tal. E eles partem para encontrar o Conley no universo dele. Só que chegando lá, ela descobre que existe um terceiro universo, que foi quem realmente criou tudo isso. E nele, a tríade foi formada pelo Conley e pelos pais dela. E ela e a Josie são viajantes. Nessa dimensão é a Josie, que é a viajante perfeita. E ela se fragmentou em milhares de pedaços porque ela gostava muito de viajar. E numa dessas viagens, a hospedeira dela morreu. E ela pensou que ela ia conseguir pular antes, só que não deu tempo dela pular, então ela meio que se fragmentou completamente, milhares de pedaços. Só que o plano deles é criar um dispositivo que vai destruir milhares de universos até que eles consigam ela de volta, devido a alguma simetria ou assimetria do universo. E assim, sem chance de eu conseguir explicar a ciência da coisa aqui, porque eu não entendi, mas no desenvolvimento da história isso é possível. Eles querem que a Marguerite faça isso para ela ser a viajante perfeita. E, em troca, eles não vão destruir o universo original dela. Só que eles também deixam bem claro que eles podem criar outro viajante perfeito e se livrar dela se ela se recusar a fazer acontecer a coisa. Inclusive, o Paul e o Theo desse universo, eles pararam de trabalhar com os pais dela justamente por essa loucura. Então, eles decidem trabalhar juntos para tentar acabar com essa situação. E a Marguerite tem que resgatar o Paul dela, o original, e voltar para casa para compartilhar com ele, com os pais, toda essa situação. E eles pensarem em uma solução juntos. Ela consegue recuperar o último fragmento do Paul e ela também vê que nesse universo os pais dela abandonaram a ideia de viajar entre dimensões por causa da questão ética da coisa, né, que é você tomar o corpo de outra pessoa. E eles decidiram focar a pesquisa em como se comunicar entre as dimensões, enviar mensagens, receber conhecimento de lá. Então ela percebe que isso vai ser muito útil para deter os planos da tríade. Porém, quando ela volta para casa, o Theo malvado, o Theo do Tríadiverso, está no comando e ele injeta a mesma substância que adoeceu ele para que a Marguerite do escritório central possa assumir o corpo dela e descobrir exatamente o que eles estão planejando, e o livro acaba assim. Então, assim, espero que vocês gostem, eu estou ansiosa para ler o terceiro livro e até mais!